Olá, ouvintes! Estamos começando mais um episódio do TDC, seu podcast semanal de clínica médica. Eu sou Letícia Angoleri. Eu sou o Rafael Coelho. E aí, Letícia? Começou um episódio, qual foi o seu sentimento? Desespero. Desespero? Por quê? Segundo episódio seu aqui já. Tudo está acontecendo nesse episódio, cada sociedade fala uma coisa, uma sopa de letrinhas e números que a gente tá tentando decifrar. E pro nosso ouvinte que tá curioso, a gente trouxe aqui hoje algumas polêmicas das maiores aqui do mundo cardiologia. O nosso episódio chama Diagnostiquei hipertensão e agora? A gente vai tentar dar 5 passos para guiar o nosso ouvinte nessa doença tão comum e que existe alguma fórmula ali de seguir ali a partir do diagnóstico. A ideia é o paciente que já foi diagnosticado e o que fazer a partir de agora. E aí é a sua segunda vez aqui, né? O primeiro tema que... O que você gravou foi? Endocardite também tinha algumas polêmicas. Mas mais fácil, acho mais que fácil, hoje, né? Mas acho que isso já foi comentado no episódio de hipertensão da primeira droga. Quanto mais simples parece a doença, mais coisa tem escrito e mais difícil fica a gente saber qual é a resposta certa, né? Boa, isso é muito verdade, cara. Isso é muito verdade. Mas vamos tratar esse desespero aí e vamos lá. E antes de começar o episódio, eu tô aqui para falar da nossa parceria com o grupo Medcoff. Medcoff, que é um grupo de educação médica com um foco diferente aqui do nosso. O foco deles é fazer com que o aluno deles passe na residência médica. E aí, conversando com a galera de lá, com o Matheus, com o Augusto, a gente chegou numa fórmula de trazer algo legal pro ouvinte do TDC. O Medcoff, ele é um grupo que tá fazendo muito sucesso aí, fazendo muita gente passar nas provas de residência. Eles têm alguns cursos extensivos de preparatório, inclusive com coisas super interessantes, tipo a inteligência artificial generativa. Eu testei isso no aplicativo. O aluno, ele consegue gerar questões de qualquer tema ou encontrar uma dúvida no minuto e segundo exato da aula. No aplicativo, diante das aulas ali de preparatório, você coloca uma queixa e o aplicativo acha a sua dúvida dentro da aula do professor de determinado assunto. É super legal. E são vários preparatórios extensivos aí, intensivos, desde o início da preparação até a reta final. E aí o nosso ouvinte vai ter um link aqui na descrição do episódio em que ele vai entrar no ambiente ali no site do Medcoff. Vai ter o extensivo Elite R1, o extensivo regular R1, o extensivo Elite para os R+, o extensivo regular para o R+. Se o ouvinte assinar pelo nosso link, ele vai ganhar um cupom com meses gratuitos do Guia TDC, que é o nosso serviço de revisão e atualização, tá? O Elite, se assinar o Elite, ganha 1 ano do Guia TDC e o extensivo regular, o cupom de 6 meses do TDC. Então não perca, entra aí no nosso link, dá uma olhada nos cursos da Medcoff, estão bem bacanas, e aproveita essa parceria Medcoff TDC. Vamos pro episódio então, Letícia? Bora! A gente já comentou que é o paciente que foi diagnosticado com hipertensão e a partir desse momento o que fazer. A gente dividiu em 5 passos. O primeiro deles... A gente vai avaliar comorbidades e antecedentes. Tá, dar uma olhadinha nas doenças que são muito comuns, aparecer junto da hipertensão, consequências ali, um olhar para os antecedentes que tem influência ali no manejo do seu paciente hipertenso. E o segundo passo? A gente vai avaliar lesões de órgão-alvo. Boa. Terceiro? Definindo a meta de tratamento. Tá, depois de ver a lesão de órgão-alvo, a gente define qual é o valor de pressão que a gente quer que aquele paciente tenha. E o quarto passo? Hipertensão secundária e confundidores. Boa. A gente vai procurar na anamnese o que chama atenção para pensar que a hipertensão não é essencial, é uma hipertensão secundária, alguma doença. E alguns confundidores ali que podem enganar, algumas pegadinhas. E por último, o último passo, quinto... planejar os retornos. Em quanto tempo tem que voltar, o que eu preciso pedir no retorno, como que vão ser feitos os retornos, se dá pra gente ter uma ajudinha da equipe interdisciplinar. Bora pro primeiro então, Letícia. Bora. Comorbidades e antecedentes. O que a gente tem que olhar, o que é mais importante
nesse primeiro passo, depois que eu diagnostiquei meu paciente com hipertensão arterial? Olha, o paciente fechou o diagnóstico de hipertensão arterial, acredito que, como a gente estava comentando, né, Rafa, algumas coisas não podem passar. A gente tem que perguntar, tem que acessar, que elas vão ajudar a gente a estratificar o risco do paciente, vão ajudar a entender se esse paciente é automaticamente muito alto risco, por exemplo, ou se ele tem comorbidades ou sinais, sintomas que vão agregar aí risco, né, na nossa estratificação. A gente vai avaliar, por exemplo, se o paciente já tem uma história de diabetes, se ele é tabagista, dislipidêmico, se ele é obeso. E também acessar história prévia com foco em doença cardiovascular clínica, né? Então, meu paciente já teve AVC, já teve infarto, tem sintomas de DAOP. Boa parte desses antecedentes já pode até ter sido pesquisado na primeira consulta ali, quando a pressão veio alta. Se, tem que confirmar, será que é hipertenso mesmo ou não? A gente aqui tá num momento na frente em que talvez essas comorbidades já tenham sido até relatadas pelo paciente ou diagnosticadas por você, né? Mas depois que eu definir que meu paciente tem hipertensão, vale olhar novamente, será que eu perguntei, será que eu esqueci de perguntar se ele fuma ou não? Será que eu perguntei se ele já infartou, se já teve AVC? Revisitar ali a história, porque isso muda daqui pra frente a nossa conduta e a forma que a gente vai manejar esse paciente, né? Exatamente. E aqui para investigar diabetes, vale pedir o perfil glicêmico. Para investigar dislipidemia, vale pedir o perfil lipídico. Nesse momento aqui, a gente está fazendo uma estratificação de risco do paciente. Exato. Uma parte da avaliação do paciente que diagnosticou hipertensão é estratificar o risco cardiovascular dele, né? Para isso, a gente vai avaliar fatores de risco adicionais para a doença cardiovascular. E aí, a gente vai priorizar os fatores de risco que têm uma identificação mais fácil e que são mais prevalentes, né? E que têm uma associação forte com doença cardiovascular. Nos pacientes que a gente diagnosticou hipertensão, a avaliação do risco cardiovascular ela é de suma importância para orientar as metas de tratamento e também se o paciente vai começar com mono ou dupla terapia e se ele merece algum outro tratamento adicional. Tratamento adicional esse, por exemplo, uma estatina, dependendo do risco e do alvo de LDL do meu paciente, ou um AS, se eu já identifiquei que ele merece profilaxia secundária. Boa, legal. E agora a gente indo para o segundo passo, que é procurar lesões de órgão-alvo. E a gente dividiu em alguns órgãos, né, Letícia? Exato. Avaliar as lesões de órgão-alvo é imprescindível, né? Porque eles também vão ajudar, essas lesões, presentes ou não, também vão reclassificar o risco do paciente. Também a gente tem que avaliar se ele já tem disfunção estabelecida nesses órgãos afetados e que nós vamos ter que tratar essas novas doenças descobertas aí. Boa, beleza. E aí dos órgãos mais importantes ali que a hipertensão machuca, causa doença, quais que são? Bom, vamos começar falando de coração. Coração. Rim, retina, vasos e cérebro. Tá, então são esses 5 os mais importantes e começar falando de coração. Qual que é a nossa preocupação no coração do paciente hipertenso? A nossa preocupação é principalmente sobre IC, hipertrofia ventricular e doença arterial coronariana, né? Todo paciente que é um hipertenso mal controlado vai estar sujeito e, enfim, fator de risco tempo vai estar atuando aí conforme o tempo de pressão não controlada. Então o paciente tem risco de infartar, tem risco de ter uma insuficiência cardíaca. Uhum. E quando que eu pesquiso essas doenças? Então, na hipertensão, todo paciente hipertenso merece essa avaliação. Começando pela anamnese, né? A gente vai fazer perguntas. Tem sintoma de IC? Exato. Teve antecedente de infarto ou tem algum sintoma de doença arterial coronariana? Nem sempre é infarto, né? Às vezes é uma angina estável. Uhum. E aí a gente tem que, na anamnese, perguntar essas coisinhas, mas também tem alguns exames que podem ajudar a gente, né? Como que a gente procura lesão de órgão-alvo no coração? Exato. É consensual o eletro. Consenso eletro. Exato. O que eu vou olhar no eletro? Sinais de hipertrofia ventricular esquerda, né? É o nosso foco aí, é o que a gente vai pesquisar. Tá. E o eletro, ele é um exame que ele não é tão sensível assim, né? Os achados de eletrocardiograma costumam ser específicos. Exato. Apontar assim, deve ter alguma coisa nesse sentido. Mas tem pessoas que têm o problema e que não aparece no eletro, ou seja, a sensibilidade não é tão boa. Nesses casos, a gente tem que buscar outras alternativas. Pensando nesse contexto aqui do paciente hipertenso, qual que seria o outro exame que a gente poderia pedir? Então, o ecocardiograma transtorácico, né, vai ter o seu lugar, principalmente se na sua avaliação individualizada do paciente você entende que tem que ir mais a fundo na investigação de hipertrofia ventricular esquerda. Vai ser uma tomada de decisão individual, a não ser que o paciente tenha alguns critérios que aí vão te levar obrigatoriamente a solicitar o ecocardio.
por exemplo, um eletroalterado, né? Um eletroalterado, um paciente que te trouxe sintomas de C já lá na anamnese. Beleza, maravilha. Então a gente tem aqui como um exame básico obrigatório o eletrocardiograma no paciente hipertenso, e o ecocardiograma fica como uma recomendação um pouco mais fraca pelas diretrizes, mas a gente sabe que na prática, dependendo da sua disponibilidade de exames, é um exame frequentemente pedido, né? Mas ele entra ali como um talvez, Exato. Né? Não é indicado via de regra para todo paciente hipertenso. Exato. Né? Indo para o segundo órgão, que é o rim, a grande estrela aqui seria a doença renal crônica, né? Isso, a doença renal crônica é a grande preocupação, né, do paciente hipertenso. E todo hipertenso também merece ter doença renal investigada. Tá, beleza. Então, assim, diagnostiquei hipertensão, vou pedir algum exame para ver se tem DRC. Exato. O que seria? A gente vai pedir a creatinina, a ureia, né, os eletrólitos, especialmente sódio e potássio. E há uma certa polêmica sobre a solicitação de urina 1 ou já albuminúria. A gente entende que isso vai variar muito dependendo da disponibilidade do exame, né? As sociedades, a europeia e a americana, orientam que aqui já se vá direto para albuminúria. Não faria sentido uma urina 1. A sociedade brasileira orienta que a urina 1 vai ser pedida para todos e, em casos específicos, a albuminúria. E a gente entende que isso vai variar dependendo da disponibilidade do exame e onde você tá. A gente tem ouvinte do TDC aqui do Brasil inteiro. Exato. Né, Letícia? Então, assim, acho que cada um vai ter que pegar essas informações aqui e adaptar à sua realidade. Exatamente. Tendo a albuminúria facilmente disponível, ela será a escolha. Até porque é um exame que estratifica risco, é um exame que tem uma correlação ali com a progressão de doença, é um exame bem interessante mesmo. Orienta condutas outras, né? Ou até a preferência de droga. Então, é um exame que ajuda muito. E já que a gente não vai falar de droga nesse episódio, acho que dá pra dar uma palhinha, né? O IECA, que seria um antihipertensivo de escolha num paciente com doença renal crônica e albuminúria, né? Principalmente nos diabéticos. Exato. E aí, dependendo de onde a gente tá, um inibidor de SLT2 já vai entrar aqui também. Já cabe, né? Boa. Bem lembrado. Já tava esquecendo das nossas glifosinas. O terceiro órgão seria a retina. Exato. A gente se preocupa na retina com a retinopatia hipertensiva, principalmente. Qual o hipertenso que merece uma investigação de retinopatia hipertensiva? Aqui a gente entra numa nova polêmica. As sociedades não têm um consenso, nenhuma delas dá a mesma orientação. Loucura. Pela brasileira, todo paciente hipertenso vai ter avaliação de fundo de olho no exame físico. A gente entende que essa não é a nossa realidade. A gente encaminha o paciente para fazer a avaliação de fundo de olho ou uma retinografia. Então, existem alguns refinamentos possíveis para quais pacientes a gente vai pesquisar isso. Pela sociedade europeia, por exemplo, os pacientes com hipertensão grau 2 ou 3 ou que tenham diabetes concomitante, né? Aí a Sociedade Europeia de Hipertensão, que divulgou o mais recente, sendo que esse primeiro que eu falei é o da ESC de 2018, orienta que tem que avaliar retinopatia nos pacientes que tiveram uma emergência hipertensiva ou que têm uma hipertensão acelerada ou diabéticos. Então não há um consenso entre as diretrizes. A gente entende que o mais razoável é talvez o hipertenso mais grave ou diabético concomitante. Quanto mais hipertenso, maior o benefício de pesquisar, maior vai ser o rendimento de você encontrar uma alteração na retina. Com certeza. Né? E o fundo de olho ou a retinografia é o exame de escolha e às vezes está na mão ali, né? O oftalmoscópio, dá para dar uma olhada, mas cada vez mais esse exame ele fica na mão do oftalmologista por conta da qualidade da realização, né, desse exame. Mas é claro que tem gente que tem muita prática para fazer, tem outros que não tem tanto. O importante é lembrar que vale a pena fazer essa pesquisa. Isso. Até porque os equipamentos dos oftalmologistas costumam ser bem melhores do que do coitado clínico, né? Com certeza. Indo pro próximo órgão, vasos. Os canos do corpo. E aí? Então, aqui em vasos, aí a gente vai entrar em casos mais específicos, né? O que a gente principalmente quer avaliar? Doença aterosclerótica e aí dentro, aqui é clinicamente mais significativa, da OP, né? Tá, a doença arterial obstrutiva periférica que dá sintomas na perna, né? Quando que eu pesquiso então ela?
Esses exames, essas investigações vão depender de o paciente te trazer sintomas ou de você avaliar sinais de que ele tem doença aterosclerótica, né? Então, por exemplo, um paciente que tem um sopro abdominal ou um sopro carotídeo, paciente que já tem sinal de doença cerebrovascular, paciente que tem doença aterosclerótica que já foi identificada em outros territórios. Esse é o perfil de paciente que você vai ter que acessar doença de vasos. E aí, como que eu faço essa investigação? Bom, a dependência de o que a gente está suspeitando, né? Um paciente, por exemplo, que tem sinais de doença cerebrovascular, a gente vai pensar no ultrassom de carótidas. Um paciente que claudica ou que tem alterações cutâneas, rarefação de pelos ou até já uma úlcera, a gente vai pensar em DAOP e aí vai solicitar o ITB, que é o índice tornozelo braquial. Que existe formas de fazer sem ultrassom, né, com Doppler, mas a maneira mais sensível... Tem episódio de TB, tá? Você já ouviu? Não, né? Não, ninguém ouviu. Ninguém ouviu esse episódio, é um dos primeiros lá, considerado por muitos o episódio mais curioso do TDC. Então procure ITB, se você nunca ouviu. E por fim, cérebro, né? O último órgão-alvo ali, que de uma maneira mais aguda, um AVC, um déficit focal, de maneira mais crônica, déficit cognitivo, demência vascular, né? Quando que a gente pesquisa essas doenças? Exato, da mesma maneira do que os vasos, é um paciente que se apresenta já com alguma alteração. Então, um déficit cognitivo, uma demência que ainda não teve etiologia esclarecida, ou um paciente que chega na consulta já com déficit focal prévio, você não sabe quando foi esse evento, se foi um evento. Então, a solicitação de testes para avaliar acometimento do sistema nervoso central, o cérebro, vai depender dos sintomas e sinais que você observa na avaliação. Então, fazer teste cognitivo, tomografia, dependendo da suspeita e das queixas do paciente, dos sinais. Exatamente. Vamos para o terceiro passo da aula aqui, que é: identifiquei que o paciente estava hipertenso, conversei sobre comorbidades antecedentes, vou pedir exames para procurar lesão de órgão-alvo, agora eu tenho que definir a meta. Ele pergunta assim, Letícia: tá bom, eu tô com a pressão alta, mas vou começar a tomar um remédio, tem que ficar quanto? Vamos passar a régua aqui? Vamos, né? Assim, essa talvez seja a maior polêmica do episódio inteiro, né? Uhum, com certeza. E aí, o que você consegue ali clarear pra gente, Letícia? Então, avaliando o que tem se recomendado na maioria das diretrizes, com algumas ressalvas que a gente vai citar depois, a nossa meta é abaixo de 130 por 80. Abaixo de 130 por 80, estudos recentes, né, que mostraram que a meta mais intensiva protege mais o paciente, mas com muitas críticas em relação à maneira como esses estudos foram feitos, a maneira como foi medida a pressão arterial, né, no estudo SPRINT, por exemplo, né, que foi o próprio paciente, que é uma medida... Era uma medida desassistida ambulatorial, né? Uma medida desassistida, né? Então, qual que é a ressalva brasileira, da diretriz brasileira, que fala um pouquinho diferente desse 13 por 8? Exato. A diretriz brasileira traz que os pacientes que têm um baixo ou moderado risco cardiovascular, a meta deles seria abaixo de 140 por 90. Tá, então assim, 130 por 80, abaixo disso seria o ideal, mas quem tem baixo ou moderado, daria para deixar ali até 14 por 9. E idosos? Então, nas diretrizes na europeia e na americana, acima dos 65 anos, considera-se o alvo abaixo de 140 por 90 também. Tá. Tem alguns estudos recentes, né, o Sprint Elderly, que mostrou que essa população se beneficiaria com um controle mais estrito, porém com mais quedas, né? É que os idosos são justamente a população que mais se beneficiariam de um controle mais rígido. Por outro lado, são as que mais têm malefícios do controle mais rígido. Então, encontrar esse equilíbrio é algo sempre muito difícil e que não dá para dar um corte de idade, né? Apesar de algumas diretrizes até colocarem, né, o corte de idade. Exato. Tem que entender se o idoso é frágil Exato. ou se não é. E aí a sociedade brasileira coloca um negócio legal de diferenciar o paciente em frágil e rígido, né? Seria o paciente robusto. Eles aceitam uma meta ali um pouquinho mais alta nos idosos de uma maneira geral, mas se o paciente for frágil, até ali 15 por 9. Então, tolera um pouco mais ali a meta pressórica. Mas, como você comentou do Sprint Elderly, as diretrizes americanas, europeias, elas têm mais essa linha de puxar, não, ó, se o idoso tolerar metas mais rígidas, tente deixar abaixo de 13 por 8. Exato. Acho que o consenso aqui é a preocupação de que esse paciente não fique abaixo de 120 por 70, que aí uma diastólica, por exemplo, abaixo de 70, começa a colocar o paciente, especialmente o idoso, em risco, por exemplo, de isquemia miocárdica, de eventos. Boa. Fechamos então a meta?
Fechamos. E aí vamos para o quarto passo, então, que é hipertensão secundária e confundidores. A gente aqui tem que procurar, tanto na anamnese quanto no exame físico, pistas de que aquela hipertensão ali não é uma hipertensão primária, não é uma hipertensão essencial. E aí, o que eu preciso perguntar, Letícia, e o que tem de importante aí sobre esse tema? Porque a gente tem episódio, né? Se o nosso ouvinte quiser mais detalhes, nosso episódio número 77, hipertensão secundária, como abordar. Mas resumindo, assim, o que a gente tem que ficar de olho? Então, principalmente falando em hipertensão secundária, a gente vai pensar em hiperaldo, né, que é a maior prevalência das hipertensões secundárias. O paciente que tem fraqueza, que tem tetania, ou que veio uma hipocalemia totalmente inesperada, né? Um hiperaldosteronismo que pode ser tanto primário quanto secundário, né? Isso, e aí no secundário o paciente talvez que tenha um sopro abdominal. Porque aí vai significar que ele tem uma obstrução ali da artéria renal e isso que tá fazendo ele ter a pressão alta, né? Aí você auscultaria o sopro abdominal e pediria um exame. Exato. O paciente que traz uma história prévia de flash edema, né? Aí acende a luz para solicitar ultrassom com Doppler renal. Legal. Aí pensando em sarros também, que é super comum na nossa população, paciente que apresenta ronco, sonolência diurna, enfim, que pontua no stop bang, né, que acho que é a nossa ferramenta mais fácil. É a síndrome de apneia, hipopneia obstrutiva do sono, que tem algumas ferramentas ali para identificar se o paciente tem sonolência. Você comentou do stop bang, a gente tá devendo um episódio de sarros. Se você quiser participar, acho que é mais fácil do que esse aqui, eu acho. Acho que sim. Mais alguma doença? Sim, temos feocromocitoma, que aí é o paciente que tem cefaleia, sudorese, palpitações, episódios desses sintomas, né, chama atenção, ou história familiar. Legal. Por fim... E aí paciente que tem sintomas de hiper ou hipotireoidismo, que a gente entra em uma outra história de outras doenças. Que a gente tem vários episódios aqui no TDC que falamos de hipertireoidismo e hipo, e se suspeitar disso, tem que correr atrás. Exato. Acho que tem um diferencial legal aqui, que é a gente citar drogas que aumentam a pressão, né? Sejam elas lícitas ou ilícitas. A gente tá falando principalmente de anti-inflamatórios não esteroidais, glicocorticoides e também ilícitas como, por exemplo, a cocaína. Acho que a ideia aqui é, se aparecerem essas pistas, a gente vai atrás. Não é normal um paciente hipertenso eu achar que tem uma causa secundária, né? As pistas de cada uma das doenças são essas que a gente comentou, mas também existem pistas gerais, assim, né? Aquela hipertensão que não está se comportando tanto como essencial, né? Uma hipertensão que é muito lábil, ou então que ela é muito resistente aos primeiros tratamentos que você faz, aos primeiros medicamentos. E também tem uma dica a partir da idade ali, né? Quando começa muito cedo ou quando começa muito tarde. Exato, é um paciente que se apresenta aí com uma hipertensão estágio 3, aí antes dos 30 anos, né? Ou paciente acima de 55 anos, é de se suspeitar de causas secundárias. Então, chegamos aqui no final do quarto passo e resumindo, o que eu devo pedir de exames, Letícia? Aqui, exames tanto para lesão de órgão-alvo, tanto para estratificação de risco, como hipertensão secundária. Quais são os exames básicos? Beleza. Exames básicos, todo mundo vai merecer a função renal com creatinina, ureia, sódio, potássio, um eletro. Até porque aqui a gente procura doença renal crônica, avalia quais remédios a gente vai poder fazer ou não, né? Exato. E também estratifica o risco dele. Com certeza. É importante ressaltar que ter lesão de órgão-alvo aumenta muito o risco de doença cardiovascular do paciente, né? 2 a 3 vezes em relação ao paciente que não tem lesão de órgão-alvo. Tem estudos de 50 anos atrás mostrando isso. Com 1 bilhão de pessoas, provavelmente. Exato. Depois da creatinina e dos eletrólitos para todo mundo. Aí é eletro. Eletrocardiograma para todo mundo para procurar lesão no coração de órgão-alvo. Exato, focando na hipertrofia ventricular. Hipertrofia ventricular. Mais algum? Para estratificação de risco, pensando num paciente que a gente ainda não sabe se é diabético, como está o controle da sua diabetes, e paciente que a gente desconhece perfil lipídico, não usa estatina, enfim, não fez esse diagnóstico, perfil lipídico e glicemia ou hemoglobina glicada, dependendo da disponibilidade do recurso. Então, para todo paciente hipertenso, creatinina, ureia, eletrólitos, eletrocardiograma, perfil glicêmico e perfil lipídico. Isso aí. De exames adicionais?
Os exames adicionais vão depender de se a gente já identificou alguma lesão de órgão-alvo, ou se o paciente apresenta sinais e sintomas sugestivos de lesão de órgão-alvo, ou se o paciente está nos trazendo uma história ou tem um exame físico que leva à suspeita de uma hipertensão secundária. Que ao longo do episódio a gente foi comentando alguns exames aqui. Exato, especialmente para as causas de hipertensão secundárias, episódio 77 vai responder as dúvidas. Então, ecocardiograma para aquele paciente que veio com eletro alterado ou que eu estou suspeitando fortemente que deve ter ali hipertrofia ventricular, porque é mais sensível que o eletrocardiograma. O índice tornozelo-braquial e ultrassonografia para o paciente que eu suspeito de DAOP, paciente que eu suspeito de hipertensão secundária por hiperaldosteronismo secundário, né, renovascular, a ultrassonografia das artérias renais, né? Se eu estou suspeitando de doença renal crônica e a creatinina veio alterada, aí eu vou pedir um ultrassom para ver se essa alteração é aguda ou não, ver sinais de doença renal crônica e por aí vai, né? Exato. Acho que é importante a gente entender que, baseado nessa avaliação inicial, muitas caixinhas vão se abrir dependendo dos diagnósticos que a gente fizer. E aí são outras histórias, outras doenças com outros tratamentos e outros segmentos. Outros episódios. E outros episódios. Infinitos episódios. E para fechar o episódio aqui, o quinto passo é planejar os retornos dos pacientes. Como é que eu faço isso? Talvez aqui seja um ponto que também não é tão consensual, né? Uhum. Algumas diretrizes até fogem do assunto, nem comentam. Exato. Como fazer? Então, a gente começa pensando em 3 perguntas, tá? Para responder. Em quanto tempo o meu paciente precisa voltar? Beleza. O que precisa ser solicitado para o retorno desse paciente? Tá. E aí, quais outros acompanhamentos e em quais outros locais esse paciente precisa ser visto? Como que vão ser esses retornos? Exatamente. Né? Em quanto tempo o paciente precisa voltar, então? Então, Rafa, os primeiros 3 meses são um momento crucial de tratamento, de acompanhamento e de controle de pressão do paciente recém-diagnosticado. Então ele vai ficar mais perto de mim. Totalmente. Nos 3 meses. A ideia é que a gente organize a casa e que ele esteja com a pressão controlada em 3 meses. Tá. E aí, o quanto ele vai ser visto dentro desses 3 meses vai depender do quão grave é essa pressão, ou do quão grave é esse paciente, ou do quão difícil está controlar essa pressão. Beleza, mas mais ou menos ali? Um paciente estágio 1, tranquilinho, baixo risco, vai voltar em 1 mês, sem problema algum, ok? Paciente estágio 2, estágio 3, alto risco, aí a gente quer ver ele mais cedo, voltar em 2 semanas, tá? Perfeito. Até porque se a gente não controlou a pressão dele em 1 mês, a gente perdeu aí 2 semanas de tempo que poderia ter otimizado o tratamento. Tem uma ressalva legal do caderno de atenção básica e quem tem esse recurso disponível, a orientação deles é que a consulta médica seja de fato marcada para o primeiro mês, mas que o paciente vá toda semana na unidade de saúde medir a pressão. E que se na segunda semana a pressão dele não estiver controlada, aí a consulta médica vai ser adiantada. Então é uma filosofia muito parecida, mas contando mais com a equipe Inter. É um monitoramento ali que envolve a equipe interdisciplinar. Exato. Também temos a ressalva de que a pressão vai ser remedida no consultório, mas todas as diretrizes estimulam que o paciente faça a medida residencial de pressão arterial, né? Isso é patient empowering, ele toma mais conta da pressão dele, dos medicamentos. Exato, não consegui traduzir. Boa, não. Para ele se sentir mais responsável pelo seu tratamento, também é super indicado que ele faça MRPA. Legal, que é aquela medida residencial, né, da pressão arterial. Exato, pode ser falado em outro episódio como fazer ela. Diagnóstico. Alô, Fredão, que organiza aí a Fred e Joane, tá? Que organizam aqui os temas do TDC pros episódios. Queremos um episódio de diagnóstico de hipertensão e se você que tá ouvindo a gente aí tá pedindo um episódio, pode brigar com a Joane e com o Fred. Perfeito. Tá, então nesses primeiros 3 meses estamos mais próximo, ele vai voltar pra gente rever a pressão e tem que ter algum exame de acompanhamento, ou não? Exatamente. Esse retorno vai ser mais próximo tanto para a gente avaliar o controle da pressão e a adesão do paciente ao tratamento e também ver os efeitos colaterais, se existem, que o nosso paciente pode estar tendo com os antihipertensivos. E aí, para alguns deles, é muito importante que no retorno a gente tenha nova função renal e novos eletrólitos, né? Legal. Nesse retorno, então, que a gente viu os exames laboratoriais, e dentro desse segmento dos 3 meses, a gente pode querer de novo avaliar alguns exames de lesão em órgão-alvo. Por exemplo, um paciente, a gente pode ressolicitar um eletro se a gente acha pertinente para o paciente dentro dos primeiros 6 meses. Eletrólitos, se a gente está fazendo muitos ajustes na medicação, pode fazer sentido ver todos os meses nesses primeiros 3 meses.
Então vai um pouco a gosto do médico, né? Dependendo do que é feito ali nas condutas de segmento, mas 1 mês ali é uma boa fórmula, né? Exato. O consenso o paciente tem que ser visto pelo menos 1 vez ao mês, nos primeiros 3 meses, e o foco é que a pressão dele esteja dentro do alvo no final desse período, no final dos 3 meses. Legal. E depois dos 3 meses? Certo. Se o nosso objetivo foi alcançado com facilidade, digamos assim, a gente pode deixar o retorno para esse paciente em 1 ano. Tá, ótimo. E aí, nesse retorno, vai ser reacessado, novos sintomas, a gente vai ter novamente os exames de lesão em órgão-alvo, a gente vai ver se ele tem novos fatores de risco, vai ver se a adesão dele se mantém boa, porque principalmente pacientes que são hipertensos mais leves não aderem bem à medicação, vão desistindo porque acham que não estão mais hipertensos. Ah, boa, bem lembrado, né? Quando o paciente não tem sintoma, não tem consequência das doenças, você tá tratando algo, entre aspas, imaginário, né? Que não existe ainda. Exato. Aí o processo de convencimento é mais difícil. Exatamente. Tem estudos mostrando que a adesão aumenta em 25% depois que o paciente tem um evento cardiovascular, por exemplo, interno por uma síndrome coronariana aguda. E aí, se a pressão for difícil de controlar, se for difícil a gente chegar nesse alvo, a gente vai considerar um retorno mais precoce, por exemplo, com 6 meses. Mas, se no final do 3º mês a pressão do paciente não está controlada, eu vou continuar com segmentos mensais até que eu obtenha controle da pressão arterial. Perfeito. E para finalizar o episódio, como que podem ser feitos esses retornos? Não precisa ser necessariamente médico, né? Exato. A gente fez a 3ª pergunta, né, de quem pode nos ajudar. E aí, é importante entender que a equipe interprofissional tem um papel, especialmente a enfermagem, que eles podem fazer o segmento do paciente com hipertensão, que se está bem controlado, se tudo está tranquilo, os segmentos, por exemplo, podem intercalar entre uma consulta médica e uma consulta de enfermagem. Acho que isso melhora o acesso dos pacientes, a gente entende que o paciente que está descompensado vai ter acesso mais brevemente a uma consulta médica, né? Boa, perfeito. Fechamos então, vencemos a segmento da hipertensão, diagnostiquei hipertensão e agora? Vencemos. Beleza. Vamos pro salve? Vamos, bora. Tem salves, Letícia? Tenho já salve. Te pediram já? Já. Já que pararam no corredor pra pedir um salvezinho? Quase isso. E aí? O salve de hoje é pro pessoal da medicina esportiva que passa no nosso ambulatório da clínica médica. Super pegam junto com a gente lá no serviço e top. Nos ensinam um monte. Então, salve aí. Então, salve aí pra galera do Whey Protein. Cara, e o meu salve vai pra Valéria Ota. Ela mandou uma mensagem assim pra gente: bom dia, TDC, queria contar que vocês ajudaram a salvar uma vida aqui na Unicamp. E aí ela conta a história de uma paciente que no final das contas era um caso super complicado, e o diagnóstico dela, Letícia, foi exatamente um dos desafios, um dos casos clínicos que a gente discute no Guia TDC. O Guia TDC, que é o nosso serviço de revisão e atualização mensais, né? Toda semana são 3 tópicos do que saiu mais de novo, que a gente discute, revisa o tema, traz a introdução do que pode mudar na prática. Mas o que pouca gente sabe é que a gente mensalmente traz um caso clínico no Guia TDC, exclusivo lá do Guia, e eles ouviram esse caso, leram o caso, e o diagnóstico era exatamente dessa paciente que eles trataram e fizeram um diagnóstico aí muito interessante e complicado, e a gente fica super feliz de poder ter ajudado. Ela pediu um salve para ela, né, para a colega Amanda e pro Felipe, que também curtem, aqui são um trio de residência dela. Obrigado, gente, e continuem mandando essas mensagens que a gente fica super feliz de receber, e a gente que agradece todo o apoio de vocês, e a gente fica feliz de poder ajudar. Fechamos o episódio? Fechamos. Pessoal, sigam a gente nas nossas redes sociais, @TadClinicagem, qualquer lugar que vocês colocarem, Instagram, TikTok, Twitter, vai achar a gente, YouTube. Nosso site é o tadclinicagem.com.br e acompanhem o Guia TDC, que é o nosso serviço, como eu já falei. Mandem sempre mensagem pra gente no inbox. Nosso e-mail é contato@tadclinicagem.com.br. Obrigado. Valeu, Letícia. Bom te ter de novo aqui. Obrigada, Rafa. Volte sempre, volte mais vezes. Falou. Espero. Falou, valeu. Falou, valeu. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.
é uma produção do Bicho de Goiaba.